Olá pessoal, agora para falar um pouquinho aqui para vocês sobre o capítulo 4 do livro Justiça do autor Michael Sandel. O autor intitula esse capítulo de O Mercado e Conceitos Morais. Não sei se vocês já leram o capítulo. Ele é bem curto e na verdade ele trata de dois exemplos. E qual é o tema por trás desses dois exemplos? Eu acho que dá para resumir. Esse capítulo ele está querendo questionar se existe realmente liberdade quando há desigualdade. Se liberdade e igualdade não são conceitos que, na verdade, precisam andar juntos. Muitas vezes a gente pensa que são conceitos opostos, mas talvez seja exatamente o contrário. Qual é o pressuposto? O pressuposto é que a gente está falando sobre justiça, certo? Que é fazer a coisa certa, quais são os melhores critérios para informar o direito, para formar o direito, talvez. E um dos critérios possíveis é a maior liberdade. Algumas pessoas vão argumentar que nós, por exemplo, somos pessoas maiores e capazes, nós devemos ter direito de tomar as decisões sobre a nossa vida e permitir que os demais também tomem as decisões. Então, em regra, qualquer obrigação, a princípio, se não for bem justificada, seria algo ruim. Certo? A princípio, não seria justo obrigar as pessoas a fazer algo contra a vontade delas, exceto se tiver um bom argumento que justifique isso. Tá? Essa seria a lógica, o argumento que estaria por trás das pessoas que vão defender aqui que maior liberdade é igual a justiça. Tá? Liberdade igual a justiça é somos maiores, capazes, nós temos o direito de decidir e não temos o direito de impor aos demais, certo? Essa lógica, de certa forma, é aplicada pela maioria das sociedades. A legalidade é exatamente isso. A gente já falou, a nossa Constituição estabelece lá no artigo 5º, inciso 2º, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. A questão é quando que é justo ter uma lei obrigando alguém a fazer ou deixar de fazer. E o autor, neste capítulo, pega dois exemplos para questionar se é melhor que haja ampla liberdade ou se o melhor seria que houvesse, então, uma lei disciplinando a questão. O primeiro exemplo que ele vai tratar é da questão do alistamento militar. No Brasil, o alistamento é compulsório para os homens, então a discussão, obviamente, tem mais interesse talvez nos Estados Unidos, apesar de que aqui no Brasil às vezes se questiona sobre o alistamento compulsório, se poderia ser facultativo, mas na prática acaba não tendo grande impacto, porque obviamente no Brasil os gastos militares são muito menores do que nos Estados Unidos, lá o contingente militar é muito maior do que aqui, então essa discussão, obviamente, tem um impacto muito maior na sociedade norte-americana do que teria aqui no Brasil, mas ela é um bom exemplo que eu acredito que vocês sejam capazes de compreender. E qual é a questão? Então, se as pessoas deveriam se alistar voluntariamente, quem quer se alistar, se alista. Se isso deveria ser convocado compulsoriamente pelo Estado, o Estado, por exemplo, faz um sorteio, quem for sorteado vai servir, quem não for sorteado não vai. E aí surgiu, ao longo da história norte-americana, uma terceira opção, que era o sorteio. Então o Estado selecionava quem ia servir, só que a pessoa poderia colocar um substituto no lugar. Se eu for sorteado, eu não quero servir, eu tenho que conseguir alguém para o meu lugar. Então eu poderia, por exemplo, pagar para uma outra pessoa, para ela ir no meu lugar, certo? Porque eu não quero ir, mas o Estado me sorteou, então eu tenho que indicar o meu substituto. Aí eu ia lá, contrato alguém e indico o meu substituto. Certo? Bem, e aí ele relata historicamente como que isso foi se desenvolvendo. Não vou ficar lendo o livro aqui para vocês, mas a questão é que, na maioria das vezes, pelo menos a maioria dos americanos, tenderiam, pelo menos ao longo da história, a criticar o serviço compulsório, serviço militar no qual eles eram obrigados a servir, certo? Então, nos Estados Unidos passou a um modelo facultativo de alistamento voluntário e para chamar as pessoas para o serviço militar, quem é que vai querer servir, né? Precisa de algum estímulo, o exército passou a pagar bons salários, certo? Nos Estados Unidos,
O militar é alguém que geralmente ganha bem, é alguém que tem uma certa segurança, estabilidade, não corre riscos, em geral, de ser demitido, da mesma forma que no serviço privado. Enfim, tem um serviço de assistência aos veteranos, que não existe no serviço privado. Enfim, então, uma boa carreira passou a ser oferecida para que as pessoas tivessem interesse no serviço militar, certo? Já que o serviço obrigatório passou a ser criticado, depois foi tentada a opção do serviço obrigatório com possibilidade de substituição, enfim, chegou-se ao modelo voluntário que cada interessado pode se alistar. E para isso foi oferecido um bom salário e uma boa carreira. O que acontece é que ao colocar dados estatísticos, ali na página 107, ele fala lá no topo, de acordo com essa objeção, e qual é a objeção? A objeção, ele fala na página anterior, que é que o exército voluntário talvez não seja tão voluntário assim. Porque em lugares em que há muita pobreza, ele fala isso na página 106, e dificuldades econômicas, a opção por se alistar pode simplesmente refletir a falta de alternativas. De acordo com essa objeção, agora sim na página 107, o exército voluntário pode não ser tão voluntário quanto possa parecer. Na verdade, pode haver aí uma coerção implícita. Se algumas pessoas em uma sociedade não tiverem outra opção, aquelas que se alistam podem ser, na verdade, forçadas a fazê-lo por necessidade financeira. Nesse caso, a diferença entre convocação e o exército voluntário não significa que uma seja compulsória e o outro livre, mas que cada um envolve uma forma diferente de coerção, a força da lei no primeiro caso e as pressões econômicas no segundo. Só é possível dizer que a opção pelo alistamento remunerado reflete preferências, em vez de alternativas limitadas, se o indivíduo tiver à disposição uma gama de opções razoáveis de direito de trabalho. E aí ele dá dados que confirmam essa lógica. A situação econômica e escolar dos atuais voluntários do Exército comprova a lógica dessa objeção, pelo menos até certo ponto. Jovens de regiões de baixa e média renda familiar ali por ano, que ele coloca em dólar, representam a maioria das fileiras do Exército. Os 10% mais pobres da população e os 20% mais abastados são os que têm menor representação. E nos últimos anos, mais de 20% dos recrutas não têm diploma de ensino médio. E, enquanto 46% da população civil possui algum tipo de educação universitária, apenas 6,5% dos componentes das fileiras militares frequentam uma universidade. E abaixo ele coloca também os dados dizendo que os filhos, por exemplo, dos políticos também não estão presentes. Apenas 2% dos membros do Congresso têm um filho ou filha no serviço militar. Tranquilo? O que ele quer dizer com isso, então? É que, na lógica de mercado, as pessoas que não têm muitas opções talvez se veem obrigadas a, de fato, colocar sua vida em risco no serviço militar norte-americano, por exemplo, que, de fato, atua em outros países, se envolve em conflitos armados, por exemplo, no Oriente Médio, certo? Então as pessoas talvez não estejam fazendo uma escolha livre porque querem servir o exército. Em algum local aqui ele também coloca o dado que muitos são imigrantes, por exemplo. Claro, a partir do momento que podem adentrar o serviço militar, passam a ver no serviço militar uma boa opção de carreira. Então, a questão que se discute aqui por trás, a questão filosófica, é aquela que eu levantei. Se numa sociedade desigual, onde não há várias oportunidades, a pessoa é pobre e não tem outra oportunidade, se ela realmente tem liberdade ao fazer a escolha de seguir o serviço militar. Então, quando haviam aquelas 3 opções, serviço obrigatório com possibilidade de contratação de uma outra pessoa ou serviço voluntário, parece que a última opção, serviço voluntário, seria a que garante a maior liberdade. Serve quem quer. Só que na prática, numa sociedade desigual, como ele vai falar aqui dos locais mais pobres dos Estados Unidos, e isso vai crescendo ao longo do tempo, numa sociedade desigual, se essa escolha é realmente livre. Porque os filhos dos políticos, por exemplo, não se alistam no serviço militar, porque talvez eles tenham outras opções. Eles possam estudar numa boa universidade, seguir carreira política ou outra que eles acharem mais conveniente, porque eles vão ter a família capaz de sustentar os estudos, que são caros, certo? Então, a questão é essa. Se havendo desigualdade, há liberdade, mesmo que aparentemente haja quando o exército é voluntário, talvez não haja de verdade, apenas mudou a coerção, que antes era imposta pela lei
e passou a ser imposta pelo mercado. O mesmo problema surge em relação à questão da barriga de aluguel. Tá? Ele ainda vai falar sobre exércitos contratados, mercenários e tudo mais. Vocês deem uma lida sobre isso, sobre empresas que contratam militares e que são empresas que são contratadas pelo exército norte-americano, a Blackwater e outras. Depois vocês deem uma lida. E lá na página 116 ele vai falar da barriga de aluguel, que é a mesma questão, certo? Que surgiu nos Estados Unidos na década de 80. Houve, então, um contrato de barriga de aluguel. Uma pessoa foi contratada para ter um bebê e quando o bebê nascesse deveria entregar o bebê para aqueles que contrataram o serviço. Essa era a situação. Só que a pessoa, quando teve o bebê, não quis entregar o bebê. A moça teve o bebê e não queria entregar. Ela queria ser a mãe da criança, ela não queria entregar para os pais que haviam contratado o serviço de barriga de aluguel. Isso foi parar na justiça, se devia ou não entregar o bebê. E inicialmente a ação, se eu não me engano, depois eu vejo, se eu não me engano, ela perdeu, ela teve que entregar o bebê na primeira instância, só que depois, em sede de recurso, foi revertida a decisão e aí ela poderia ficar com o bebê. Mas enfim, gerou a questão se era lícito esse tipo de serviço, se poderia haver a contratação para alguém gerar um bebê e entregar um bebê, certo? E, enfim, isso na década de 80. Onde é que está aqui? Na página 118, o juiz de primeiro grau, ele alegou a invulnerabilidade do contrato. Havia um contrato e tinha que ser cumprido, exigiu o cumprimento. Isso está no primeiro parágrafo que começa ali, o juiz Harvey. Trato é trato, a mãe que gerar a criança não tinha o direito de quebrar o acordo simplesmente por haver mudado de ideia. Tem até uma citação ali, nenhuma das partes estava em vantagem, não tem como alegar nenhuma das formas de excluir o contrato, cada uma tinha aquilo que a outra queria. Uma queria o valor e a outra queria o bebê, ninguém foi forçado, não houve qualquer artifício que colocasse a parte em desvantagem, então cumpre-se o contrato. Tá? Depois, isso foi parar no recurso estadual, Suprema Corte de New Jersey, no caso, o estado, que manteve então a condição de mãe para aquela que havia gerado e determinou que o bebê ficasse com a família que havia contratado o serviço porque era melhor para a criança, mas que garantisse direito de visita para a mãe que havia gerado o bebê e ignorou o contrato, dizendo que aquele contrato não era válido porque se tratava de um produto que não poderia ser negociado assim livremente, que era a gravidez e o bebê. No Brasil, se vocês quiserem saber sobre a legislação sobre isso, não é nosso objeto aqui necessariamente, mas no Brasil não é possível haver a contratação. O que pode é alguém que, por alguma questão médica, não possa gerar o bebê. Aí, se eu não me engano, chama barriga solidária, não tenho certeza do nome. Mas aí uma pessoa ou da família, ou até mesmo um terceiro, se não houver ninguém da família, pode levar a gravidez de forma gratuita por aquele que, por questões médicas, não possa engravidar. Não é uma escolha, eu não quero engravidar, então outra pessoa vai engravidar por mim, certo? Então, é só se for por questão médica, a pessoa não pode engravidar, daí é possível que um terceiro leve adiante a gravidez daquele que não pode engravidar. Mas, nos Estados Unidos, a questão foi discutida por mais tempo e ainda é discutida até hoje. Só que, enfim, voltando à nossa questão da relação entre liberdade e igualdade e justiça, o que acontece é que alguém que vai defender a liberdade, a princípio, poderia argumentar que a escolha justa é permitir que as pessoas façam um acordo que acharem conveniente. Se a pessoa vai receber um valor que ela considera justo,
pelo serviço de engravidar e ter o bebê, se isso pudesse ser considerado um serviço, não teria como eu querer proibir, ou nós, a sociedade. Se um de nós, uma de vocês, por exemplo, que está assistindo, considera justo receber 100 mil, ou 500 mil, ou 1 milhão, ou seja lá qual for o valor que alguém considere justo, por esse serviço, não poderia os outros querer proibir. Esse seria o argumento a favor da liberdade. Certo? Entretanto, o que ele vai relatar aqui no final do capítulo é que isso acaba gerando novamente um mercado. Ele vai colocar aqui, por exemplo, uma pessoa que mora na Califórnia, uma atriz, uma modelo, não vai querer ter um filho que vai gerar um prejuízo para ela num contrato, certo? Ela vai ficar, uma modelo vai ficar um tempo sem trabalhar por causa da gravidez, vai ter um prejuízo nos seus ganhos, que ela pode inclusive calcular, se ela ganha, sei lá, 1 milhão por mês, ela vai ficar meses sem trabalhar. Enquanto isso, ela poderia contratar uma pessoa mais pobre, e isso vem acontecendo até de forma internacional, o texto vai relatar aqui, contratando, por exemplo, uma mulher lá na Índia para gerar o bebê para ela. Então ela quer ter filho, mas ela não quer perder os contratos. Para ela, vale muito mais a pena que se faça uma inseminação artificial com o óvulo dela, espermatozoide do marido, na barriga da moça da Índia. Ela paga um valor que para ela não é alto, ela paga 100 mil dólares, por exemplo, recebe o bebê e não precisou passar pela gravidez. Só que, novamente, para a mulher mais pobre lá na Índia, será que isso foi uma escolha livre? Ela pôde escolher realmente desenvolver, fazer esse serviço de barriga de aluguel para outra? Mas será que seria melhor proibir? E qual seria a oportunidade que ela teria na vida se não fosse esse serviço de barriga de aluguel? Ela estaria condenada a ser pobre na Índia? Ela teria outra opção? Enfim, a questão é um dilema, certo? Um dilema moral aqui. O que é mais justo? Evitar esse tipo de serviço ou permitir esse tipo de serviço mesmo que ele leve à contratação de pessoas pobres para gerar o bebê de pessoas ricas, porque o contrário nunca vai acontecer. Não vai acontecer da moça pobre na Índia contratar uma mulher na Califórnia para gerar o bebê por ela mesmo que ela queira. Ela não vai ter dinheiro para pagar, certo? Então, essa é a questão que está sendo levantada. Ele coloca isso ali no último capítulo, certo? Ele fala que é difícil imaginar duas atividades humanas mais díspares do que gerar filhos e combater em guerras, mas as mães de aluguel na Índia e soldados que Andrew Carnegie contratou para lutar em seu lugar na Guerra Civil têm algo em comum. Ao refletir sobre o que é certo e errado nessas situações, vemo-nos diante de duas das questões que dividem concepções antagônicas de justiça. Até que ponto nossas escolhas no livre mercado são realmente livres? Há certas virtudes e bens de natureza tão elevada que transcendam as leis do mercado e o poder do dinheiro? Então, a questão aqui do capítulo 4 é essa, refletir sobre liberdade e igualdade numa sociedade capitalista. Quanto maior for a liberdade econômica, maior tende a ser a desigualdade. Isso ocorre em escala global. Assim como há muitas pessoas ricas, também há muitas pessoas pobres. Algumas sociedades não permitem tanta liberdade. Por exemplo, alguns países da Europa, do norte da Europa, por exemplo, Noruega, Suécia, não há tanta liberdade econômica para contratar, para vender qualquer tipo de produto ou para regular questões trabalhistas, por exemplo. Não é possível negociar muita coisa, etc, etc. Existem muitos tributos também, a pessoa tem que pagar mais impostos. Só que, portanto, não há tanta desigualdade, certo? Então, a questão da relação, o que é mais valioso, o que é mais justo, mais liberdade, igualdade, e se realmente há uma contraposição, que talvez não exista. Talvez quanto maior for a igualdade, maior seja a liberdade, porque as pessoas vão ter realmente escolhas a serem feitas e não coações ou coerções a partir do mercado. Tranquilo? É isso sobre o capítulo 14, e se você, capítulo 14 não, capítulo 4, e se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar aí por mensagem, certo? Até mais, pessoal!